Eu gosto de enfatizar um certo cuidado com essa questão do chamado biofertilizante, que o ideal não é utilizar imediatamente a sua extração. Você tem que analisar a carga orgânica, analisar as condições reais, e aí nem todo mundo é técnico, então não consegue avaliar. Então qual é sempre a recomendação quando você vai fazer o uso imediato? Nunca utilize com concentração acima de 10%. Sempre dilua em água para não correr o risco daquela planta que recebe esse fertilizante líquido não ter um problema aí de queima por acidez ou por motivo N que ela possa existir. Porém, esse método da minhocultura, ele tem restrições quanto ao tipo de resíduo, como os cítricos que você tem que pôr gradativamente, quanto alimentos processados, porque quem vai digerir e transformar é justamente a minhoca, que é um organismo que tem a sua realidade de absorção e transformação desses resíduos. Tudo bem? Então não vou entrar em detalhes, né, do processamento somente da minhoca. A ideia é falar de vários métodos e como isso se comporta na sociedade. Algumas pessoas enxergando essa limitação, a não ser que as suas práticas diárias de consumo permitam que você tenha grande sucesso na minhocultura, significa o quê? Que você possa tratar a maior parte do seu resíduo no sistema da vermicompostagem, onde você não tenha que restringir o tipo de resíduo que você vai tratar. Outro método é o que nós chamamos do tradicional, do método aeróbico. O ideal dele não é fazer em caixinhas. Ou se você fizer em caixas que tenham paredes, você tomar cuidado com sistemas que possam ventilar. Então é importante que as laterais tenham entrada de ar, porque o ar frio ele entra na parte de baixo e permite a evaporação. Qualquer pequena formação de temperatura ajuda muito no processo de decomposição. E naturalmente, com essa condição, ele começa a dar um pouco mais de velocidade da decomposição. Significa que um processo que pode, dentro desses limites das paredes da formação do churume, podem formar um processo biológico lento, à medida que tem ar, tem uma boa evaporação e formação de temperatura que acontece naturalmente, essa degradação ele vai acelerando. Então ele, de 180 dias, que pode demorar esse tempo, não estou dizendo que isso é uma regra, ele pode cair para 120, para 90, para 60, até 45 dias sem nenhum problema. Em processos que você opera manipulando, manejando, chega até 25 dias. Tá? Então, é um cuidado que você tem que escolher bem o ambiente. E caso você opte por recipientes, né, que tenham parede, que tenham cobertura de fechamento, de vedação e que tenha pouca entrada de ar, então recomenda-se que você faça mais revolvimentos, principalmente porque o seu material não pode ser só de alimentos, que os alimentos, a tendência dele é formar uma massa úmida, e chega uma fase que ela não drena mais. Então você fazer uma mistura com alguma fonte de carbono. Mas eu não falo tecnicamente da ideia da relação carbono-nitrogênio, não é essa a técnica que eu quero falar. A relação desse carbono, dessa fonte rica de carbono, a ideia é permitir que haja uma boa drenagem com essa mistura, a gente chama de balanço de massa, e que haja formação de temperatura através da entrada de ar que esses cavacos vão permitir.